Mensagem do dia 24 de dezembro de 2022. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Amanheceu como se for um dia igual a tantos outros que existiram sobre a terra. Contudo, aquele dia trouxe um evento único que dividiria a história da humanidade para sempre, entre o antes e o depois do seu acontecimento. Aconteceu no Oriente, nos arredores de uma pequena cidade, em condições muito simples, entre os animais de uma estrebaria. Foi neste lugar que nasceu o mensageiro divino que veio testificar o amor para toda a humanidade. Foi naquela simplicidade que nasceu aquele que ensinaria para os irmãos e irmãs da terra os caminhos da libertação. A presença do Verbo Divino encarnado causou um impacto profundo sobre a humanidade. Porém, muitos não compreenderam a essência da mensagem que ele trazia, pois ainda não estavam preparados para o encontro com o amor incondicional, tão apegados que estavam aos seus sistemas de crenças e de valores. Contudo, para aqueles que reconheceram a grandeza da mensagem testemunhada por Jesus, aquela foi a existência na qual ocorreram mudanças profundas em sua forma de compreender e de interagir com as outras pessoas, em sua forma de se relacionar com Deus e consigo mesmas, de modo que na vida destas pessoas, o encontro profundo com Jesus, com o amor encarnado, foi verdadeiramente o grande divisor de águas, marcando genuinamente a vida daqueles seres com o antes e o depois desta experiência reveladora e impactante. O Divino Mestre, enquanto transitou pela superfície da Terra, não escreveu livros ou tratados, não criou nenhuma religião e tampouco incentivou os seus seguidores a buscar o reconhecimento das pessoas pelo trabalho de assistência que prestavam. Ao invés disso, ele apresentou as verdades imortais sob a forma de parábolas, histórias que contava utilizando recursos da cultura local, de modo a ilustrar o conteúdo libertador que trazia consigo para ser compartilhado com os irmãos e irmãs de caminhada. Além das diretrizes de vida que apresentou à humanidade por meio de parábolas, o que verdadeiramente o Mestre Jesus trouxe e que marcou a história da humanidade foi, sem dúvida, o seu testemunho de amor. O amor incondicional que flui abundantemente do seu coração por toda a humanidade. Foi justamente a parte não compreendida e, por consequência, a mais rejeitada, a que mais acionou o medo nos representantes religiosos que estavam habituados a se relacionar com Deus pelas vias do temor e não pelas vias do amor. A prática religiosa, na qual predomina a ideia da necessidade de intermediários entre o Criador e as criaturas, na qual os intermediários se colocam acima dos irmãos, negociando a fé destes últimos em troca de favores materiais, está muito distante da essência da mensagem de Jesus, o emissário divino que nos ensinou a chamar o Criador de Pai, que nos fez lembrar que somos deuses, pois somos filhos do Altíssimo, e que desta forma
podemos realizar muitas coisas na vida se tivermos fé em Deus e em nosso próprio potencial. Com a sua presença singela e ao mesmo tempo impactante no mundo, com seu olhar que perscrutava a alma dos indivíduos a quem identificava como irmãos, com o seu modo de agir calcado na verdade, na justiça e no amor, e não nas aparências das convenções sociais, Jesus representava uma ameaça para todos aqueles que guardavam a pretensão de domínio e de exercício de poder sobre os demais seres, pois a mensagem que ele trazia era da libertação profunda para os seres que viviam apequenados nos sistemas estabelecidos pela energia do medo. Mais de 2000 anos se passaram e a mensagem do Cristo permanece na terra, aguardando a todo aquele que queira não somente conhecê-la, mas, principalmente, a ela se entregar de coração e de alma. Muitos aguardam a volta do Cristo sobre a terra, pois gostariam de ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de testemunhar os seus feitos e de ouvir a sua palavra diretamente. Contudo, a verdade é que o Cristo vive desde o seu nascimento no coração de cada irmão e irmã que reconhece a sua divina presença e se entrega de corpo e alma a viver os ensinamentos que ele nos deixou. Assim aconteceu com Pedro, com João, com Tiago e com os demais discípulos que o seguiram de perto, como aconteceu com Maria de Magdala, com Zaqueu, com Nicodemos e tantos outros que tiveram contato com ele em momentos significativos de suas existências. Assim como aconteceu com Saulo de Tarso, que teve a sua experiência com Jesus após a partida dele do plano físico. Da mesma forma que Saulo ressignificou o seu modo de viver após a abertura do seu coração para Jesus, muitos outros missionários, ao longo dos séculos vindouros, assim o fizeram, deixando marcas de amor na história da humanidade, como Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Agostinho de Hipona, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Estes são exemplos de missionários cujos feitos foram reconhecidos pela história. Porém, muitos foram os missionários que passaram anonimamente pela existência física, semeando o amor em nome de Jesus, ofertando à vida maior a sua parcela de contribuição em um movimento de gratidão pelo muito que receberam em luz e em amor, enquanto transitavam pela terra e receberam de Jesus a mensagem libertadora. Da mesma forma, acontece com cada um de nós em nossa jornada de despertamento para os verdadeiros valores da vida do ser imortal. Essa jornada nos leva a reconhecer que Jesus vive, pois Ele está no amor que se encontra dentro de nós. Foi para isso que Ele veio ao mundo, para nos ensinar o caminho que nos conduz ao centro do nosso coração, o espaço onde Deus habita, onde nos encontramos, todos os seres da criação, em uma unidade de amor. Desse modo, podemos comemorar o nascimento de Jesus, não apenas neste dia, mas a cada instante que nos encontramos com o amor que vive em nosso coração e que nos mobiliza a traduzir em gestos de cuidado e de ternura toda a graça, toda a beleza e todo o encanto do nosso existir. Fiquem em paz, amados seres, na divina paz que se irradia do coração do Divino Mestre e que se conecta ao coração de todos nós e nos envolve em um abraço fraterno que nos une como um feixe de luz, nascido do mais profundo e sincero amor. Somos irmãos.